Olá, eu sou o William, graduando em Língua Estrangeira. Pesquiso na área de Análise dialógica do discurso sob a orientação da professora Adriana Pucci e auxílio financeiro do CNPq. O plano de pesquisa atual tem como título Análises que Bakhtin não fez em Problemas da Poética de Dostoiévski. Diálogos com Corpora da Contemporaneidade. Esses parênteses surgem justamente porque partimos nessa releitura de análises que Bakhtin de fato fez para observar a ocorrência de fenômenos similares em outros exemplos. O estudo parte do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Se trata de um livro de teses com análises e discussões acerca de temas pertinentes para a análise dialógica do discurso e que vão permear os trabalhos sobre o pensamento bakhtiniano, o dialogismo, a polifonia, a carnavalização, categorias discursivas, etc. O capítulo sobre o qual me debrucei tem como título O Discurso em Dostoiévski. Nesse capítulo, Bakhtin analisa o caráter dialógico na obra dostoiévskiana, partindo do princípio de que mesmo um monólogo solitário, uma personagem falando sozinha, mesmo nesse caso, não se trataria de um discurso monológico. O diálogo continua existindo dentro e fora da obra. Há os diálogos da personagem consigo, do leitor com a obra, do narrador com os personagens. O basilar é que o discurso sempre é dialógico porque precisa da interação para existir. E Bakhtin demonstra em Dostoiévski que mesmo aqueles textos com longos monólogos de suas personagens ocorre interação. Ou seja, ele contraria a leitura usual dos críticos que partem da abordagem monológica na época para analisar Dostoiévski. E Dostoiévski essencialmente não poderia ser lido assim, porque seus personagens funcionam como pontos de vista em contraposição. Mesmo para além de seu papel como escritor literário, a forma de escrever de Dostoiévski seguia essa estrutura. Os pensamentos do narrador em determinados momentos na obra de Dostoiévski interferem nas personagens, interferem na interpretação direta do leitor. E há também os momentos nos quais os personagens falam sozinhos, como se estivessem falando com um terceiro. A partir das análises, Bakhtin explana o fenômeno do discurso bivocal, chegando a estabelecer várias categorias dentro da obra dostoiévskiana. Essas categorias, é claro, não são absolutas. Outras obras teriam suas próprias categorias para organizar as relações entre suas incontáveis vozes. Mas o que seria esse fenômeno do discurso bivocal? É basicamente um discurso que serve simultaneamente a dois locutores. Imaginemos, sei lá, duas pessoas que controlam o corpo e ficam tentando falar as coisas. E às vezes uma fala mais, outra fala menos, vice-versa. É uma ilustração grotesca, mas ajuda a visualizar a perspectiva de que várias vozes atravessam todo o discurso. Um tema recorrente nas análises de Bakhtin sobre Dostoiévski vai ser a voz que responde à expectativa social. São os discursos que respondem à expectativa que se imagina que o outro tem. Temos um trecho aqui do livro Crime e Castigo, no qual o Raskolnikov fala sozinho. Recortado desse jeito, seria fácil imaginar que há uma pessoa dando bronca em Raskolnikov, mas esse não é o caso. Ele mesmo está negando algo que acabou de pensar. Mesmo assim, tudo em destaque no trecho está em segunda pessoa. Então são as críticas que permeiam os pensamentos da personagem. O discurso bivocal, porque essa é como se fosse uma segunda voz. Frequentemente, os diálogos da personagem trarão essa leitura de mundo como segunda voz à tona. Para ilustrar um fenômeno parecido, eu trouxe dois trechinhos de um quadrinho do Batman, que é um personagem muito popular e frequentemente tem algum filme novo, enfim. E a imagem que a gente tem é aquele herói super sério, sem medo, sem emoção, todo durão e tal. São trechos de um quadrinho de pensamento, num momento de fraqueza interna, então nenhum outro personagem tem acesso a isso. E aí tem essa voz autoritária que é do próprio personagem, ordenando a ele que ele se recomponha, que cumpra seu papel, ou seja, a expectativa do outro sobre ele, para que ele performe essa identidade social, cotidiana, de frio, calculista. Então a gente observa as características similares, né? O discurso em terceira pessoa, como se fosse dar uma bronca no outro e tal. E um outro exemplo é de bivocalidade, o monólogo da protagonista da série BoJack Horseman durante o velório de sua mãe. É uma série relativamente famosa na Netflix, né? Tem 6 temporadas, 77 episódios. Resumidamente, ele tem severos problemas com a mãe e o episódio quase todo é o pronunciamento improvisado dele no velório dela. São tantas vozes que falam dele mesmo, porque é um monólogo. O episódio todo é um monólogo. Então, são tantos sentimentos que se manifestam de maneiras diferentes, tudo na mesma personagem. É como se houvesse um conflito interno de várias pessoas ali dentro falando através daquela personagem, porque ele se contradiz, ele demonstra raiva, tristeza, arrependimento, felicidade por ela ter morrido, enfim. E aí, ao final, a gente descobre que ele não tá nem na capela certa, ele tá no velório errado. Então ele tava completamente alheio a quem tava na sala, porque só tinham convidados desconhecidos, então todo aquele pronunciamento, na verdade, era um grande desabafo, ele tava falando sozinho. Essas vozes todas, não é a voz do outro que tá interagindo com ele, é ele interagindo com ele mesmo, nem a mãe que ele provoca ao longo do pronunciamento e tá interagindo com ele. Enfim, essas análises esmiuçadas não caberiam no vídeo pôster, assim como outros possíveis exemplos estenderiam muito a pesquisa, mas a gente tem um projeto de extensão planejado para propalar, né, essa possível forma de ler Bakhtin. Muito obrigado.